Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, do 1 ao 8. Diz assim: E Jesus lhe contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Naquela mesma cidade havia também uma viúva que vinha até ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois disse consigo: Embora eu não tema a Deus e nem respeite os homens, mas como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para que não aconteça que ela não venha a molestar-me mais. Então o Senhor disse: Considerai no que diz este juiz iníquo. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, mesmo que pareça demorado em defendê-los? Eu vos digo que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A bispa iniciou uma campanha, um propósito do Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em nos socorrer. Davi está vivendo um momento de batalha, um momento de dificuldade, e ele vai clamar àquele que pode lhe socorrer. Ele vai buscar em Deus uma direção, um socorro, e ele pede para Deus se apressar. Por quê? Porque existem momentos na nossa vida que não dá para esperar o amanhã, tem que ser o hoje. E Davi entende isso, então ele vai buscar em Deus o socorro. E através do quê? Através da oração. E aí nós vemos Jesus, depois de um bom período de tempo, ensinando uma parábola acerca do dever de orar sempre e não desanimar. Está aqui a primeira resposta do texto para a nossa vida. Por mais que nada esteja acontecendo aos nossos olhos carnais, por mais que a gente não consiga enxergar, por mais que a gente não consiga ver, por mais que os nossos olhos só conseguem ver a dificuldade, o problema adiante, a gente tem que orar e não desanimar. O problema de muitos não receber vitória na igreja é que começa até bem orando, mas no meio do caminho se enfraquece, no meio do caminho quer voltar para trás, no meio do caminho quer desistir. A Bíblia diz que quando os discípulos estavam no meio da travessia, o vento soprou, a tempestade veio, mas eles não voltaram, eles prosseguiram. Então eu aprendo que a gente não pode parar de orar, porque a oração é o caminho que nos leva para a vitória. E se a gente para de orar, a gente regressa. E aí Jesus vai contar uma história para os seus discípulos e para a multidão que lhe ouve, dizendo: olha, havia numa cidade um homem, um juiz. Ele vai usar uma linguagem figurativa para que todos daquele momento presente entendam aquilo que ele queria dizer. Ele vai dizer: olha, existe um homem na terra, um juiz. Um homem que tem o direito, o poder, a autoridade de absolver, de mandar prender. Um homem que tem autoridade sobre si. E a Bíblia vai dizer que Jesus, contando essa parábola, diz: mas este homem, ele não teme a Deus e nem aos homens. Ele não respeita ninguém, porque a palavra temor aqui é reverenciar a Deus, é ter medo de Deus. E Jesus está dizendo: esse homem não teme a Deus, ele não respeita a Deus, ele não guarda os princípios de Deus e muito menos respeita os homens. Então ele está dizendo que se ele não respeita o próprio Deus, quanto mais o homem que é o seu semelhante. Mas a Bíblia vai dizer que nesse mesmo cenário, Jesus vai nos mostrar uma mulher. A mulher é que vai representar a igreja, porque quando se fala de mulher na Bíblia, fala-se da igreja de Cristo. A Bíblia vai dizer que existia uma mulher que todos os dias importunava aquele juiz. Todos os dias batia na porta daquele juiz dizendo: olha, julga depressa a minha causa, porque o meu adversário tem se levantado contra mim. Aquela mulher não desistiu. Aquela mulher bateu o primeiro dia, bateu o segundo, bateu o terceiro. Quem sabe, oxalá, quantas vezes aquela mulher bateu naquela porta, mas ela nos mostrou perseverança. Ela não desistiu, ela não recuou. Ela sabia que aquele homem poderia julgar a sua causa. Aqui eu aprendo uma outra lição, que se uma mulher confia que um homem pode fazer e julgar a causa dela, quanto mais a gente que serve a Deus. Aleluia.
Aí Jesus vai dizer que essa mulher, de tanto importunar, de tanto bater na porta daquele homem, aquele homem olha para aquela mulher e diz assim: olha, por mais que eu não temo a Deus, por mais que eu não respeito os homens, eu vou julgar a causa desta mulher. Aí sabe que Deus falou comigo lá fora, quando a bispa falou: traga uma saudação. Eu li o versículo lá fora e Deus disse assim ao meu coração: por mais que para você esteja demorado, eu vou apressar a situação para poder mudar a causa. Por mais que para você essa causa na justiça pareça demorado, por mais que o homem não quer assinar o papel, não quer dar o direito daquilo que é teu, Deus está dizendo: eu vou apressar a situação, eu vou mudar o coração dele, assim como Deus mudou o coração desse homem e transformou a vida daquela mulher, assim como o coração desse homem foi mudado e ele veio a julgar a causa dela. Deus está dizendo: ei, eu vou abreviar o tempo para poder julgar a tua causa. Porque o verso 4 diz que por algum tempo ele não quis atender. Fique tranquilo, não está querendo te atender, mas hoje Deus está te dizendo: eu vou me apressar e vou fazer te atender. Eu vou me colocar na tua vida, eu vou me apresentar na tua vida e eu vou fazer aquela pessoa que não quer te atender e ter contigo. Vai ter que tomar café contigo na tua casa, vai ter que assinar o contrato que está lá parado, vai ter que trazer a restituição daquilo que foi embora. Deus está dizendo: ainda que para ele demorou muito, mas ele teve que cair em si e julgar a causa daquela mulher. Deus está dizendo nessa noite: é noite de eu julgar a causa do meu povo, é noite de eu tirar sentenças que estão guardadas na gaveta e colocar em evidência. Deus está dizendo: eu vou julgar a tua causa, diz o Senhor. E aí o texto vai dizer no verso 6 que Jesus disse: olha, considerai no que diz este juiz. Aprenda, observe o que ele diz e aprenda com aquilo que ele está dizendo. E aí Jesus vai dizer: olha, acaso, a palavra acaso aqui vem de uma possibilidade, de se colocar uma dúvida. Acaso Deus, que é o nosso Pai, não poderá julgar a nossa causa? Ele coloca uma condição para aqueles que lhe ouvem. Será que o Deus que você serve não pode julgar a tua causa? Será que o Deus que você está buscando todas as segundas, quarta, quinta e domingo aqui não pode mudar a tua sentença? E aí ele vai dizer: acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, mesmo que pareça demorado em defendê-los? Porque é uma verdade, a gente olha para o povo lá fora, a gente diz: nossa, com eles é tudo mais fácil. A gente ora dia e noite, porque está na Bíblia, a gente ora dia e noite, a gente clama dia e noite, mas parece tudo demorado. Mas ainda que nós o temos por tardio, esperamos com paciência no Senhor, porque Ele há de se apressar ao meu e ao teu favor. Ele há de mudar o tempo, as horas, Ele há de mudar os dias, a semana, o mês, o ano, ao meu e ao teu favor. Se Deus tiver que mudar as estações para poder nos abençoar, espere e confie, porque Ele muda as estações, mas não deixa de nos abençoar. Aí ele vai dizer assim, ó: mesmo que pareça demorado em defendê-los, eu vos digo que depressa lhes fará justiça. Eu quero encerrar com essa parte, porque depressa lhes fará justiça. Ainda que você ache que está demorado, ainda que para você acha que não vai ser este ano, porque já estamos já quase para terminar o final do ano. Ainda que você acha que as horas estão passando tão rápido que você não está vendo resposta, Deus está te dizendo: eu vou me apressar para fazer justiça. Então acredita, venha para a campanha, venha para o propósito, ore na tua casa, consagre na tua casa, vem aqui determinando que você vai ouvir a palavra e essa palavra vai frutificar na tua vida. Venha para a casa de Deus na certeza de que Ele vai falar neste lugar e Ele vai cumprir na tua vida, porque Ele está dizendo: porque depressa lhe fará a justiça. Aqui Ele está dizendo: assim como o homem da terra demorou, eu sou Deus que não demoro. Eu vou entrar com pressa, com rapidez, eu vou trazer justiça, eu vou trazer a tua resposta, eu vou trazer aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, aquilo que você está clamando, buscando, porque você passou o ano inteiro clamando e pedindo direção a Deus, e Deus está dizendo: eu vou trazer justiça para a tua vida, porque não termina o ano de 2019 sem antes o Senhor trazer justiça na tua vida. Se coloque em pé, deixa eu fazer uma oração.
A diferença da justiça de Deus para a justiça do homem é que a de Deus não há pecado. A balança de Deus, ela tem equilíbrio correto. Existe equidade na balança de Deus. A do homem, ele julga pela aparência. A do homem, ele olha pela aparência. Se tem dinheiro, ele favorece. Se não tem, ele condena. Mas a de Deus, não. A de Deus, ela tem equidade, ela tem justiça, ela é correta. Aquilo que para você, eu preguei, foi quando? Quinta-feira, os irmãos estão bons, porque eu estou meio ruim de cabeça. Ei, eu preguei aqui, eu liberei uma palavra profética sobre a igreja na quinta-feira. Eu quero liberar essa palavra sobre esta palavra. Aquilo que para você demoraria tempos, Deus hoje vai abreviar para te abençoar. Não, acho que você não entendeu. A Bíblia diz que Obed-edom vivia numa terra amaldiçoada e a sua descendência era amaldiçoada. Para se quebrar aquela maldição demoraria tempos. Mas Deus, por causa da voluntariedade dele de trazer a presença de Deus para dentro da sua casa, a arca de Deus, Deus abreviou o tempo para mudar a história de Obed-edom. Assim como Deus decidiu mudar o tempo e abreviar para mudar a história desta mulher, eu quero liberar essa palavra na tua vida hoje. Que Deus, ele vai abreviar o tempo para mudar a tua vida. Ele vai abreviar o tempo para mudar a tua história. Ele vai abreviar o tempo para poder mudar a tua família, a tua casa. Deus, ele vai abreviar o tempo nesta noite para te abençoar na terra e para te mostrar que tu és escolhido de Deus, que tu és escolhida do Senhor, que você não está abandonada, você não está sozinho, sozinha. O Senhor não desampara, o Senhor não abandona, o Senhor não abre mão da tua vida. O homem pode te abandonar, eu posso te abandonar, a igreja pode te abandonar, mas Ele está te dizendo: eu não te abandono, eu não abro mão da tua vida, eu não largo mão da tua vida, e nessa noite eu vou abreviar o tempo para mudar a tua história. Fecha os teus olhos e põe a mão no teu coração. Esquece quem está do teu lado, porque quem está do teu lado não vai pagar a tua conta. Se pagar, dá glória. Se não, liga a tua fiação com Deus. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome que é santo, que é sobre todos e sobre a terra, aquele que é escolhido de Deus, que se assenta no trono de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, é sobre o poder e a autoridade da tua palavra. Assim como aquele homem que não temia o Senhor e não respeitava homens e julgou a vida, Senhor, daquela mulher a sua causa, porque ela importunou ele, Senhor, pedindo o seu direito. A tua igreja está aqui, Senhor, te importunando, clamando dia e noite, está pedindo dia e noite ao Senhor, ó Deus, ó Pai, porque sabemos que tu és o Deus de justiça, tu és o justo juiz. Pai, nessa noite eu quero determinar que hoje o Senhor abrevia o tempo, Senhor amado, para dar resposta para crente aqui nessa noite. O Senhor abrevia o tempo aqui nessa noite, Senhor, para mudar a nossa história, porque aquilo que era para demorar, Senhor, uma eternidade, hoje o Senhor decidiu fazer justiça depressa, como diz a tua palavra. Pai, nessa noite, no nome de Jesus, eu quero abençoar a tua igreja como profeta de Deus, como servo do Deus Altíssimo, Senhor, que não mente, não falha e não se arrepende do que fala. Pai, nessa noite eu profetizo que aquilo que a tua filha e o teu filho veio buscar, nessa noite, Senhor, o adversário cai por terra e o nome do Senhor será glorificado, a tua igreja será vitoriosa e haverá testemunho nesta campanha para a glória do teu santo nome. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus.